Questão 19. Os pontos P e Q representados no círculo trigonométrico, abaixo, círculo trigonométrico raio é 1, como já está aqui, né? Correspondem às extremidades de dois arcos, ambos com origem em 1, 0, exatamente aqui, denominados alfa e beta. Então aqui seria um ângulo alfa, né? Não, esse aqui é o ângulo alfa, tá? E aqui seria o ângulo beta, ok? Então tá. Sentido positivo. Qual o valor da tangente de alfa mais beta? Bom, vamos primeiro trabalhar com o ângulo alfa, aqui ó, esse ângulo alfa, depois a gente vê o beta. Até trabalhar com o ângulo alfa que está vinculado a esse ponto P. Lembrando que no círculo trigonométrico, o eixo das ordenadas, né, ele vai ser representado pelo seno. Isso aqui é o seno, né? Seno. E o eixo das abscissas é o cosseno. É o cosseno. Beleza? Então, né, lembrando, você tem um círculo trigonométrico, né? Por exemplo, aqui, ó, né, aqui o raio é 1, então esse aqui é um ponto P, né? Aqui é representado pelo seno, o eixo vertical é o seno e o eixo horizontal é o cosseno. Se você tiver um ângulo alfa aqui, por exemplo, ó, esse segmento aqui vai ser aqui é 90 graus, né? O que significa esse segmento aqui? Ó, nessas duas bordas, representado por essas... Aqui é o ponto inicial, o ponto final do segmento de reto, o cosseno de alfa, né? O cosseno de alfa, tá? Beleza? Porque cosseno de alfa é esse segmento aqui dividido pela hipotenusa, que é 1. Tá? Então, por isso que o cosseno tá na horizontal. E esse segmento aqui, ó, é o seno de alfa é esse daqui, dividido por 1. Então, aqui, ó, a projeção aqui é o seno, beleza? Então, a projeção desse segmento aqui no eixo vertical, no caso o eixo Y, é o seno. E no eixo horizontal, chamado eixo X, é o cosseno, tá bom? Então, deixa aqui seno e cosseno para a gente lembrar, tá? Lá do círculo trigonométrico. Então, o ângulo alfa, ora, quem seria o seno de alfa? Olha só, o seno de alfa tá aqui, né? A projeção é isso daqui, o seno está na horizontal. Então, o seno de alfa é raiz de 2 sobre 2. Está representado aqui, ó. A projeção do ponto P no eixo Y representa o seno. Esse segmento aqui de 0 a raiz de 2 sobre 2 é o seno de alfa. Então, o seno de alfa é a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Agora, note que o seno aqui é positivo, né? Beleza? Mas o ângulo alfa, vamos ver quem é o alfa, gente. Seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2, né? Seno de 45 graus. Então, olha só, coloca aqui. Se esse ponto tivesse aqui fosse 45 graus, né? A projeção também daria aqui. Também daria raiz de 2 sobre 2, seno de 45 graus. Só que abriu, ele tá para cá. Então, aqui vai ficar 45 mais 45, 90, né? Ó, 45 mais 45, 90 mais 45, que é esse pedacinho aqui. Então vai ficar 90 mais 45, isso aqui dá 135. 135, beleza? Então alfa é 135 graus, né? 45, 45 mais 45, aqui é 45 também, né? Então esse ângulo aqui, apaga aqui, então esse ângulo aqui, alfa, é 135 graus, tá bom? Beleza? 135 graus. Joia. Ora, o cosseno de alfa, então, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, né? Igual ao cosseno de 45. Então, o cosseno desse ângulo, o cosseno estaria aqui, ó. O cosseno é a projeção no eixo X. Aqui, esse aqui é o cosseno, só que o cosseno é negativo. O cosseno está no segundo quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto. O cosseno está no segundo quadrante, mas o cosseno tem o mesmo valor do seno. Porque cosseno de 45 igual a seno de 45, ou seja, seno de 135, só que no caso dos 135 graus, vai ter o mesmo valor em módulo, porém negativo, porque o cosseno está no segundo quadrante, que é negativo à esquerda do zero. Beleza? Então, nós temos aí o cosseno de alfa igual a menos raiz de 2 sobre 2. E o alfa sendo 135 graus, tá bom? Por isso que ele é negativo. Ora, daqui ele quer o valor da tangente de alfa mais beta. Beleza. Daqui eu já consigo tirar o valor da tangente de alfa. Que tangente de alfa? O que é tangente de alfa? Seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Tangente é seno sobre o cosseno.
Então, a tangente de alfa é o seno de alfa, raiz de 2 sobre 2, sobre menos raiz de 2 sobre 2, ou seja, menos 1. Né? Então, já sei que a tangente de alfa é igual a menos 1. Beleza, já descobri o valor da tangente de alfa, menos 1. Tá bom. Jóia. Então, aqui trabalhamos com alfa, ok? Vamos trabalhar agora com beta, tá? O beta é esse ângulo aqui, né? Esse é o beta, esse ângulo aqui, tá bom? Vou colocar o valor de beta aqui, vou apagar o alfa, dar um stop, dar um pause, copia, apaguei o alfa, vamos lá pro beta, tá bom? Beta. Ora, você viu que aqui, tudo bem? Isso aqui é o alfa, tá? Agora é o beta. Agora eu vou apagar aqui para não confundir. Veja que esse ponto aqui tem como projeção aqui menos meio, né? O cosseno é menos meio, tá bom? O cosseno, então o cosseno de beta, ele é menos meio. Ora, cosseno de 60 é meio. Então se fosse aqui, ó, se fosse aqui, cosseno de 60 graus é meio. Então essa projeção aqui, ó, daria meio, né? Cosseno de 60 é meio. Só que o ângulo tá para cá. Então aqui você vai ter, no fundo 60 aqui, tudo isso aqui vai dar 180. E aqui é 60, né? Então 180 mais 60, você vai ter 240 graus. Então beta é igual a 240 graus. Cosseno de 240 graus é menos meio. Tá bom? Fechou? Ora, e quem é o seno de beta? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Né? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Apaga aqui. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então aqui é o cosseno. Só que, tudo bem? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Só que o seno aqui, ele vai estar, essa é a projeção do seno, ele vai estar aqui, ele vai estar negativo. O seno vai estar negativo. Tá vendo? Então o seno é de 60 raiz de 3 sobre 2. Só que agora é seno de 240 graus. Vai ser negativo. Então vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Tá bom? 60 graus com 240, só que negativo aqui. Então, cosseno de 60 é meio, porém, cosseno de 240 é menos meio. Tá? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, porém, seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. Aí você vai vendo isso nas figurinhas aqui. Tudo bem? Daqui eu já tiro a tangente de beta. Porque a tangente de beta é o seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2 sobre meio. Menos com menos dá mais, né? Então vai ficar raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 sobre meio. Tá? Vou botar aqui direitinho aqui, vamos lá. Igual, menos com menos dá mais, então ficou raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Tá? Pode cortar esse meio com esse meio, vai dar raiz de 3. Vai dar raiz de 3. Então já sei que a tangente de beta é raiz de 3, coloca aqui. Tangente de beta é igual a raiz de 3. Beleza, beleza. E já descobri os ângulos, né? O alfa é igual a 135 e o beta 240. Tudo bem. Agora, ele quer, mas ele não quer isso, né? Ele quer o valor da tangente da soma. Aí vem aquelas fórmulas de adição. Seno da soma, cosseno da soma, tangente da soma, que aí não tem jeito. Isso aí você tem que saber tangente da soma, né? Seno da soma, cosseno da soma, tangente da soma de dois ângulos vai ser a soma das tangentes. Lembra disso? Soma das tangentes dividido por 1 menos o produto delas. É a formulinha da tangente da soma. O produto das tangentes dividido por 1 menos... A soma das tangentes dividido por 1 menos o produto das tangentes. É a tangente da soma. Então a tangente da soma vai ser igual ao produto delas, menos 1 vezes raiz de 3, ou seja, menos raiz de 3, né? Menos 1 vezes raiz de 3, tá? Dividido por 1 menos o produto delas, tá? Melhor dizendo, aqui eu multipliquei, né? É a soma. Tangente de alfa mais tangente de beta, é a soma. Então vai ficar menos 1 mais raiz de 3, ou seja, raiz de 3 menos 1, né? Raiz de 3 menos 1, multiplicação embaixo. Sobre 1 menos o produto delas. Só que o produto delas é menos 1 vezes raiz de 3, que dá menos raiz de 3. Então aqui vai ficar mais, 1 mais raiz de 3. Vai ficar mais. Beleza? Que vai ficar
que vai ficar menos com menos dá mais. Bom, não tem essa alternativa aí. Então vamos ter que mexer um pouquinho. Vou racionalizar o denominador. Né? Racionalizar o denominador, você multiplica o numerador e o denominador pelo denominador com sinal contrário. Então 1 menos raiz de 3. 1 menos raiz de 3. Tá? Você faz isso. Ora, então aqui vai ficar 1 mais raiz de 3 vezes 1 menos raiz de 3 é aquele produto notável. A mais B vezes A menos B. Quadrado primeiro, 1 ao quadrado que é 1. Né? A mais B vezes A menos B. É A2 menos B2. Então, quadrado primeiro, que é 1 ao quadrado, menos o quadrado segundo. Só que raiz de 3 ao quadrado é 3. Né? Então, vai ficar 1 menos 3. Tá? Beleza? E em cima, raiz de 3 vezes raiz de 3 menos 1 vezes 1 menos raiz de 3. Então, vamos fazer aqui. Apagar aqui, que isso aqui já morreu. Então, em cima ficou. Raiz de 3 menos 1 vezes 1 menos raiz de 3. Então, vamos lá. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 menos vezes menos raiz de 3 vai dar menos 3. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes menos raiz de 3, mais raiz de 3. Isso aqui dá 2 vezes raiz de 3, 3 menos 3 menos 1, menos 4. 2 vezes raiz de 3, menos 4. Tá? 2 vezes raiz de 3 menos 4. Então, aqui ficou 2 vezes raiz de 3 menos 4. Então, ficou 2 vezes raiz de 3 menos 4, menos 3, menos 2. Né? Menos 2. Tá bom? Ou seja, se você quiser separar aqui, ó, 2 vezes raiz de 3 sobre menos 2, né? Aí você pode cancelar esse 2, esse 4 com menos 2, né? Já pode colocar direto. Cancela o 2 e o 4 com menos 2 aqui. Tá bom? Vai ficar 2 menos raiz de 3. Né? 2 menos raiz de 3 letra D de dado. Tá? Cancela aqui direto. Ok? Tudo bem com esse cancelamento? Por 2. Né? Tudo bem? Então, aqui ó, 2 dividido por menos 2, menos 1. Menos 4 sobre menos 2 dá 2. Então, simplificando, 2 menos raiz de 3, letra D de dado. Letra D de dado. Fechado? Então, uma questão realmente legal, né? Trabalhou com círculo trigonométrico, os ângulos. Então, dá uma lidinha aí. Qualquer coisa, pega esse material aí de trigonometria, círculo trigonométrico, analisar seno, cosseno, tangente dentro de um círculo trigonométrico. Os valores, né? Quando é que um seno é positivo, negativo, cosseno também, positivo, negativo. E essa foi a questão 19. Vamos para a questão 20. Questão 20, questão de função. Seja as funções reais f de x, x ao quadrado mais 4x, raiz quadrada de x ao quadrado mais 4x, e g de x igual a x menos 1, o domínio da função f de g de x, ou seja, função composta, né? F de g de x, ou fog de x, é a função g dentro da f. Então você pega essa função g aqui, substitui dentro da f. Vamos ver o que vai dar? Então vamos lá. Então vai ficar x menos 1 ao quadrado mais 4 vezes x menos 1 raiz disso. Né? Então vai ficar quadrado produto notável, quadrado primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2x, mais quadrado do segundo, 1 ao quadrado 1, distributivo aqui, 4x menos 4. Tá? 4x menos 4. Tudo bem? Beleza? Aí, isso aqui vai ficar igual a raiz de x ao quadrado, menos 2x mais 4x, quer dizer, 4x menos 2x mais 2x, 1 menos 4 menos 3. Então vai ficar, vou botar aqui mesmo, tem espaço aqui, x ao quadrado mais 2x menos 3, raiz disso, né? Raiz de x ao quadrado mais 2x menos 3, apaga essa daqui. Ora, ele quer o domínio dessa função, f de g de x. Então, f de g de x é a raiz de x ao quadrado mais 2x menos 3. Ora, o domínio dela são os valores x que satisfazem essa função. Gente, esse daqui, o radicando, tem que ser um número. Então, x2 mais 2x menos 3 tem que ser um número maior ou igual a zero. Raiz negativa não. Né? Raiz negativa não, são funções reais. X são números reais, né? Então não comporta. Né? Então, radicando maior ou igual a zero. Isso é uma inequação do segundo grau. Vamos botar aqui um
Vamos ver as raízes? Vamos supor que fosse x2 mais 2x menos 3 igual a 0. Vamos lá. Delta é igual a B2, 2 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Ou seja, delta é igual a 4, menos 4 vezes menos 3 dá 12, 4 mais 12, delta é 16. Então, x é a fórmula de baixo, que era menos B, menos 2, mais ou menos raiz quadrada do delta, raiz quadrada de 16, que é 4, sobre 2 vezes A, o A é 1, o A é o coeficiente dominante aqui. 2 vezes A, 2 vezes 1, 2. Então, eu teria duas raízes distintas. Menos 2 menos 4, menos 6, dividido por 2, menos 3. Menos 2 mais 4, 4 menos 2, 2 sobre 2, 1. Então, as raízes são menos 3 e 1. Tá? Ora, aí vem lá da teoria da inequação do segundo grau, que você vê o seguinte, aqui é o eixo x, aqui é o 0, aqui são as raízes, menos 3 e 1, né? Quando o coeficiente dominante, que é o número que multiplica o x ao quadrado, a, for positivo, a tua equação tem concavidade para cima. Se ele for negativo, concavidade para baixo. No caso, ele é positivo, então concavidade para cima, né? Concavidade para cima. E a teoria diz que entre as raízes você vai ter o sinal contrário de A. Se A é positivo, aqui vai ser menos. Fora das raízes, o mesmo sinal de A. O que significa isso? Se você pegar qualquer número entre menos 3 e 1, pega, por exemplo, x igual a meio, substitui aqui, vai dar negativo. Tá? Pega o menos 1, substitui aqui, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, menos 3, vai dar negativo. Eu não quero. Eu quero valores positivos. Tá? Então, se eu pegar qualquer número maior que 1, por exemplo, 1,5, 2, 3, substituir aqui, vai dar positivo. Se eu pegar qualquer número menor que menos 3, menos 4, menos 5, substituir aqui, vai dar positivo também. O 1 e o 3, o 1 e o menos 3 vai dar 0, beleza, mas satisfaz, ele que é maior ou igual a 0. Tá? Então, o conjunto solução é a letra A. Já está escrito aqui, que é o domínio. X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual que menos 3. Isso aqui que eu vou pintar aqui, né? Porém, ou x maior ou igual a 1. Tá? X maior ou igual a 1 para valores positivos. Tá bom? Beleza? E o 1 e o menos 3 pertencem porque eles zeram essa função, né? Se eu colocar x igual a 1, x igual a menos 3, essa função dá zero, realmente ele quer maior ou igual a 0. Então essa questão 20 aí, que é uma questão dessa prova, é uma questãozinha de domínio de função. Letra A, cai numa inequação de uma função composta e acaba caindo numa inequação do segundo grau. Fechou? Então fechamos a questão número 20, letra A. E com isso, fechamos mais uma provinha da SpaceX, no caso 2012 2013, 20 questões, e aí você novamente fez uma revisão nessa prova, né? 2 questõezinhas de geometria de posição, né? Então fica ligado, estudar ponto, retas, planos, plano secante, planos paralelos, retas reversas, retas concorrentes, retas paralelas, geometria de posição. Importante, a gente dá muita ênfase em geometria métrica, né? Geometria espacial métrica, que é cálculo de volumes, cone, cilindro, beleza. E às vezes esquece um pouco a geometria de posição. E apareceu, ok? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessas 20 questões. E o sucesso é seu ao assistir esse vídeo, ao resolver essas 20 questões comigo, sozinho. O sucesso é seu aí na sua aprovação da SpaceX. Obrigado, valeu!